Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar o que aconteceu com a minha Echeveria Beatrice. Tô aqui gravando esse áudio dias depois que aconteceu com ela, porque eu fiquei tão triste no dia que eu acabei gravando só a imagem para mostrar para vocês. Eu estava gravando um vídeo tirando folhas secas das minhas suculentas, e aí quando chegou na vez dela, eu achei o caule dela esquisito, então eu já estranhei, já deixei ela separada, e aí eu resolvi podar, resolvi decapitar ela, e aí o caule tava apodrecendo, o que é uma pena porque ela tava muito bonita. Essa Echeveria Beatrice é uma das minhas Echeverias favoritas. Aqui dá pra ter uma noção de como ele tava escuro e com aparência de bem velho mesmo. Eu comprei ela em outubro do ano passado, no meu aniversário. Então é uma suculenta que significa muito pra mim. Eu comprei ela pela internet. Não é uma suculenta das mais baratas que eu tenho. Ainda bem que eu vi antes pra tentar salvar ela pelo menos. Tirei ali algumas folhas para mim conseguir cortar. Ainda continuou ali uns pretinhos no caule. Fui tirando mais folhas até eu conseguir cortar ali, até não ver nenhuma marquinha preta no caule dela. Uma pena ter que cortar ela logo agora, que ela tava saindo dessa haste floral, a primeira haste floral dela que eu ia ver. Então vamos torcer aí para ela não abortar essa haste floral. Quero muito ver as flores dela. Então acabou que ela ficou aqui desse tamanho. Foi um tamanho ali que eu consegui tirar todos os pretos que tinha no caule dela e o caule ficou todo branquinho. E pra cicatrização, eu podia não colocar nada, mas eu vou pingar aqui um pouquinho de álcool isopropílico no corte. E agora é esperar ela começar a soltar raiz para mim poder plantar ela no substrato. Uma coisa que eu vou fazer é escrever aqui a identificação em todas as folhas, porque é muito fácil confundir as folhas dela com as folhas da Echeveria chihuahuensis. Lá no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para tentar diferenciar as duas, mesmo assim elas são bem parecidas. É tanto que quando eu tive que decapitar a minha chihuahuensis, até quando eu comprei as duas mesmo, que eu comprei as duas juntas, a Beatrice e a chihuahuensis, e eu tirei várias folhas das duas e não identifiquei assim na época. E aí eu tenho algumas mudinhas aqui que eu tenho que esperar crescerem mais pra mim saber de quem que é agora. Olha só o tamanho que ela ficou. Aqui eu pinguei o álcool isopropílico, então ele já dá uma selada aqui, já tá um pouquinho mais seco, mas eu prefiro esperar soltar raiz mesmo para poder plantar ela. E eu coloquei ali as folhas aqui nessa bandeja. Então essa bandeja vai ficar aqui no corredor, onde ficam os meus berçários, para não tomar sol diretamente. E vamos ver aí quantos dias vai demorar para soltar raiz. Bom, gente, voltei. Hoje é dia 7 de julho, ontem fez exatamente um mês que eu tive que decapitar aqui a minha Echeveria Beatrice, e voltei aqui para mostrar para vocês que um mês depois ela ainda tá bem aqui, sobreviveu e já começou a soltar raiz, foi bem rápido. Eu pensei que ia demorar bem mais de um mês, ainda mais agora no inverno, que as suculentas costumam demorar mais tempo para se recuperar. Olha aqui, tá saindo algumas raizinhas bem pequenininhas aqui ainda, mas já dá para me passar ela pro substrato. E eu achei que as pontinhas dela estão até mais rosadas agora com o frio, mesmo ela decapitada. Eu senti que as folhas dela nem murcharam, o que é um bom sinal, porque um mês sem raiz é bastante coisa. E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tá soltando outra haste floral, além dessa que já estava saindo. Então eu acho que eu vou conseguir ver a floração dela sim. Já aqui na bandejinha das folhas, tenho de cara aqui já uma folha que não deu certo, uma folha que acabou secando. Eu até deixei aqui para mostrar para vocês. Mas de resto as outras estão bem. Tenho aqui uma folha que já parece ter um brotinho ali, o que é muito raro de acontecer com a Beatrice. Pelo menos eu nunca consegui fazer uma muda dela tão rápida assim. Geralmente as folhas que eu tirei dela demoraram aí uns 2, 3, até 4 meses para poder dar um sinal de vida ali, uma raiz, um brotinho. Então essa eu achei bem rápido. E de resto, as outras já estão assim com essa bordinha mais rosada, que eu já percebi que é um sinal que ela fica com essa bordinha rosada assim, aí em breve sai ali raiz ou brotinho. Então, acho que eu vou conseguir fazer muitas mudas de Echeveria Beatrice por folha.
Já estou aqui com um vasinho que eu vou plantar ela aqui cheio de substrato. Vamos ver se vocês conseguem identificar de qual suculenta que era esse vaso. Foi um caos, viu? Esses dias apodreceu várias suculentas aqui. O inverno já tá começando a surtir efeito aqui na minha coleção de suculentas. Por enquanto, não perdi a suculenta que tava nesse vaso, mas já não vai ficar a mesma coisa que tava antes, assim como essa Echeveria Beatrice. Como ela ainda não tem muitas raízes, é só mais apoiar ela mesma aqui em cima do substrato e apertar um pouquinho. E aí, com o tempo, conforme as raízes dela forem crescendo, ela vai se fixar aí. E por enquanto, ela vai continuar aqui no corredor, junto aqui com os meus berçários, que estão uma bagunça. Mas como eu prometi para vocês, eu vou mostrar aqui como que eu faço para identificar ou tentar identificar a diferença das folhas da Beatrice e a folha da Chihuahuensis. Essa aqui é uma folhinha da Beatrice, que é uma das que foi tirada mês passado. E aqui eu tenho um caule decapitado da Echeveria Chihuahuensis. Então eu vou até tirar essa folha aqui, pra gente conseguir perceber melhor a diferença entre elas. O que eu percebo é que a Echeveria Beatrice, ela tem essas pontinhas mais rosadas. A folha dela é menorzinha também. Diferente da Echeveria Chihuahuensis, que eu até tirei a folhinha seca que tinha ali nela, que eu acho a folha dela mais comprida. Como, por exemplo, essa folha aqui, que eu sei que é da Echeveria Chihuahuensis, porque ela tava grudada nesse caule e aí acabou caindo e brotou. Aqui dá pra ver até o tamanho que ela tava antes dela ter caído. Então, você tirando o tamanho dela assim, a folha da Chihuahuensis ela é mais comprida. E embaixo eu noto que ela tem um formato diferente da Echeveria Beatrice. E a folha da Echeveria Beatrice ela fica mais coloridinha nas bordas. Mas também dá uma enganada, porque essa folha aqui, a Echeveria Chihuahuensis, eram essas 3 folhas aqui nesse caule. Também tá com as pontinhas mais coloridas, e ela já ficou assim depois que ela caiu ali do caule, porque ela era toda verdinha, assim como essa que eu acabei de tirar. E ela tem um formato diferente na ponta também, é da Echeveria Chihuahuensis, a folha dela é mais quadrada, assim, tem essas bordas mais arredondadas embaixo, e tem uma pontinha ali. E a da Echeveria Beatrice, ela é um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais pontuda. E tem essa questão da coloração também, como eu falei. Eu acho a Echeveria Beatrice a folha mais um rosado bem mais escuro. E a Echeveria Chihuahuensis não fica um rosa tão intenso, mas dá pra dar uma confundida na cabeça, dá pra dar uma enganada. Então eu tenho aqui algumas folhas brotadas, algumas mudinhas, que às vezes eu me confundo também. Essa folha aqui, por exemplo, eu acho que é da Echeveria Chihuahuensis. Eu também acredito que seja da Echeveria Chihuahuensis, porque ela é mais comprida. Essa daqui eu já acho que é da Beatrice, ela é bem mais arredondada. E olha que interessante essa folha aqui, a mudinha seu ali que parece que nasceu colada às folhas. Assim como desse caule aqui decapitado da Chihuahuensis, que agora que ela tá tipo se abrindo, algumas folhas já aconteceu isso aqui. Ela sai primeiro uma bolinha e depois a muda cresce dali. Então eu acredito que seja isso que tem acontecido com essas mudas aqui, mas elas estão crescendo. E essa folha eu também acredito que seja da Echeveria Beatrice. Mas dá pra dar uma confundida, é tanto que quando eu comprei elas duas, que eu gravei aqui pro canal ano passado, eu confundi legal elas duas, eu troquei a identificação das duas, então aquele vídeo tá com a identificação bem errada. Mas vamos ver aí se a Echeveria Beatrice agora vai crescer, vai ficar lindona novamente. Mas eu tô muito ansiosa para ver essas hastes florais dela, agora que são 2. Em breve trago a atualização para vocês, para mostrar como ela ficou, se as folhas brotaram mesmo, ou se não brotaram. Mas então esse foi o vídeo de hoje. Me conta o que você achou. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.